A vida com Bento sempre pareceu tranquila, mas hoje sei que estava vivendo em uma ilusão. Nosso casamento começou como um conto de fadas, ou pelo menos foi o que pensei. Quando nos conhecemos, ele era atencioso, carismático e fazia questão de demonstrar amor e cuidado. Eu era completamente apaixonada, e acreditava que tínhamos algo verdadeiro. Com o passar dos anos, fui notando mudanças. Bento começou a chegar tarde do trabalho com desculpas esfarrapadas, a se preocupar excessivamente com o celular e a evitar conversas mais profundas. Eu sentia que algo estava errado, mas me recusava a admitir. Quando tocava no assunto, ele dizia: "Você anda muito paranoica, Neide. Não há nada errado." Engolia as dúvidas e me culpava por desconfiar de alguém que eu amava tanto. Afinal, quem eu era para acusá-lo sem provas? Nosso casamento se transformou em uma rotina fria e distante, mas tentei salvar o que restava. Organizei jantares, viagens curtas e fiz de tudo para reacender a chama. Contudo, parecia que cada esforço meu apenas o afastava ainda mais. Foi quando Dalila entrou em cena. Ela era uma colega de trabalho de Bento, e ele sempre falava dela com um entusiasmo que eu não via há tempos. "É apenas uma colega", dizia ele, mas meu instinto me dizia o contrário. Certo dia, enquanto organizava o armário, encontrei um recibo de um jantar caro, um que eu nunca fui convidada a participar. Meu coração disparou. Aquilo era uma confirmação silenciosa de tudo o que eu temia, mas ainda assim não enfrentei Bento imediatamente. Preferi esperar o momento certo. Minha intuição estava certa. Uma amiga me alertou que os dois foram vistos juntos em um restaurante da cidade, rindo como se fossem um casal. O choque me paralisou por alguns segundos, mas depois senti algo dentro de mim mudar. Não era tristeza nem mágoa, já era determinação. Resolvi investigar mais antes de agir. Contratei um detetive e, com o tempo, consegui provas mais que suficientes, fotos, mensagens e até vídeos dos dois juntos. Era um golpe duro, mas eu sabia que, para sair disso de cabeça erguida, precisava de um plano. Comecei a planejar minha saída. Já estava claro que Bento não era o homem que merecia minha lealdade, mas eu não seria vítima de sua traição. Essa era apenas a preparação. Meu plano ainda estava sendo montado, mas eu prometi a mim mesma que, quando o momento chegasse, ele se arrependeria profundamente de ter subestimado a mulher que ele um dia chamou de esposa. Com as provas em mãos, comecei a planejar minha próxima jogada. Eu sabia que Bento era orgulhoso e jamais admitiria seus erros. Ele sempre se gabava da nossa estabilidade financeira e da nossa vida perfeita. O ego dele era a chave para desmontar toda a sua confiança. Decidi que não enfrentaria Bento de forma impulsiva. Queria que ele caísse na própria armadilha, e isso exigia paciência e estratégia. Nos dias seguintes, fingi que não sabia de nada. Preparava o café da manhã como de costume, comentava sobre o clima e fazia questão de sorrir enquanto ele, provavelmente, tramava suas escapadas com Dalila. Certo dia, durante o jantar, ele mencionou casualmente: "Você já pensou em fazer algo diferente com a casa, Neide? Talvez vender ou reformar?" Minha mente trabalhou rápido. Ele estava começando a mexer os pauzinhos para o próximo passo de sua traição. Sorri e respondi: "Não pensei nisso, mas talvez uma reforma seja interessante. O que você acha?" Ele pareceu satisfeito com minha resposta, achando que tinha controle total sobre a situação. Enquanto isso, eu fazia minhas movimentações discretamente. Consultei um advogado de confiança e organizei a documentação necessária para proteger o que era meu. Bento não fazia ideia, mas a casa estava registrada no meu nome muito antes do casamento. Além disso, comecei a transferir parte das nossas economias para uma conta separada, algo que ele jamais descobriria a tempo. Nessa altura, já sabia que Bento planejava um grande golpe. Ele não queria apenas me trair, queria me humilhar, me arrancar tudo e sair como o vitorioso da história. Não era apenas sobre a amante, era sobre controle. Em um sábado, enquanto ele trabalhava, comecei a vasculhar seus documentos no escritório de casa. Encontrei um rascunho de um contrato de divisão de bens,
algo que ele provavelmente estava preparando para me obrigar a assinar. Meu sangue gelou. Ele estava realmente se preparando para acabar comigo. Foi naquele momento que decidi que minha vingança não seria apenas pessoal. Eu mostraria a ele que ninguém brinca com minha dignidade impunemente. Continuei fingindo minha ingenuidade, mas internamente me fortalecia. Comecei a registrar em vídeo algumas conversas sutis entre nós, onde ele insinuava insatisfação com o casamento e até fazia comentários depreciativos. Não era apenas sobre proteger meu patrimônio, mas também sobre garantir que, se ele tentasse jogar sujo, eu teria uma carta na manga. O cenário estava montado. Eu esperava apenas o momento certo para agir. Quando ele tentasse me derrubar, eu já estaria 10 passos à frente. Mal sabia Bento que a mulher que ele subestimava seria capaz de virar o jogo de uma forma que ele jamais imaginaria. O dia chegou. Bento entrou em casa com um sorriso cínico e um brilho nos olhos que me deixou em alerta. Ele estava planejando algo grande, e eu sabia disso. Não demorou muito para que ele revelasse suas intenções. Neide, quero falar com você. Ele disse com a voz firme enquanto se acomodava na poltrona. Acho que precisamos ser sinceros um com o outro. Nosso casamento não funciona mais, e eu tomei uma decisão. Fingi surpresa e preocupação. O que você quer dizer, Bento? Ele suspirou teatralmente, como se estivesse carregando o peso do mundo. Conheci alguém. Dalila. Você a conhece, é minha colega de trabalho. Estamos apaixonados e decidimos ficar juntos. Engoli em seco, mas mantive a postura. E o que isso significa para nós? Perguntei, com uma voz baixa e controlada. Quero o divórcio. Ele disse com firmeza, cruzando os braços. E, claro, vou querer metade dos nossos bens. Afinal, construímos tudo juntos, não é? A audácia dele era inacreditável. Ali estava o homem com quem compartilhei anos da minha vida, declarando, sem remorso, que queria partir com tudo o que era meu. Tudo bem, Bento. Respondi calmamente. Se é isso que você quer, eu não vou te impedir. Minha resposta o desconcertou. Ele esperava lágrimas, gritos, súplicas. Em vez disso, recebeu minha serenidade. Você concorda? Assim, tão fácil? Ele perguntou, desconfiado. Concordo. Sorri levemente. Você parece determinado, e eu não sou do tipo que prende alguém contra a vontade. Ele pareceu aliviado e até um pouco vitorioso. Era isso que ele queria, a sensação de controle total. Mas Bento não parou por aí. Alguns dias depois, organizou uma reunião para oficializar sua decisão. Ele trouxe Dalila para nossa casa, como se fosse um troféu, e anunciou diante de mim e de alguns amigos próximos. Este é um novo capítulo para todos nós. Neide e eu estamos nos separando, e eu e Dalila começaremos uma nova vida juntos. Foi um espetáculo humilhante, mas eu permaneci firme. Apenas sorri educadamente, observando as expressões de choque dos convidados. Que bom que você está feliz, Bento. Disse, levantando minha taça de vinho. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Dalila, com um ar de superioridade, segurou o braço dele e comentou. Você é tão madura, Neide. Não é toda mulher que sabe lidar com situações assim. Eu apenas sorri, sabendo que ela estava completamente enganada sobre minha passividade. A calmaria era só a superfície, por dentro, eu já estava preparada para agir. Naquela noite, depois que todos foram embora, Bento me abordou mais uma vez. Vou resolver os papéis do divórcio amanhã. Espero que não tenha problemas em assinar. Nenhum problema, querido. Respondi com um sorriso irônico. Mas não se esqueça, às vezes, o que parece fácil pode ser mais complicado do que se imagina. Ele riu, achando que tinha vencido. Mal sabia ele que minha resposta era o prenúncio do que estava por vir. Minha vingança estava pronta para ser colocada em prática, e Bento não fazia ideia do que eu era capaz. No dia seguinte, Bento saiu cedo,
dizendo que ia ao cartório para agilizar os papéis do divórcio. Aproveitei a casa vazia para ajustar os últimos detalhes do meu plano. Não era apenas sobre me vingar, era sobre mostrar que ele jamais deveria ter me subestimado. Antes de tudo, entrei em contato com meu advogado. Pode seguir em frente com as ações que combinamos, avisei, com um tom firme. Ele confirmou rapidamente e garantiu que tudo seria executado dentro do prazo. Depois disso, fiz algo que Bento jamais esperaria, uma transferência de toda a quantia da nossa conta conjunta para minha conta pessoal. Legalmente, estava tudo certo, já que tínhamos um acordo pré-nupcial que ele claramente esqueceu na sua arrogância. No mesmo instante, suspendi seus cartões de crédito vinculados à conta. Quando terminou a tarde, senti que o jogo estava para virar. Mais tarde, Bento voltou para casa cheio de confiança. Tudo certo, Neide. Amanhã começamos a dividir os bens. Prepare-se, porque metade de tudo que você tem vai ser meu. Ele gargalhou enquanto abria uma garrafa de vinho, como se estivesse comemorando uma vitória. Eu apenas sorri. Claro, Bento. Você vai ter o que merece. Naquela noite, quando ele foi dormir, peguei meu celular e fiz mais uma ligação essencial. Era hora de ativar a última parte do meu plano. Na manhã seguinte, Bento acordou confiante e se preparou para mais um dia glorioso no mundo que ele achava controlar. Só que, ao tentar acessar a conta bancária, percebeu que algo estava errado. Neide, o que aconteceu com o dinheiro? Ele gritou da sala, segurando o celular. A conta está zerada. Fui até ele com a expressão mais calma do mundo. Ah, isso? Transferei tudo para uma conta pessoal. Eu tenho o direito, lembra? Está no contrato pré-nupcial. Ele ficou pálido. Mas isso não é justo. Eu preciso desse dinheiro. Justo? Ri ironicamente. Justo é você trazer sua amante para minha casa e ainda exigir metade do que construí com meu esforço. Você não leu o contrato, Bento? Tudo o que temos é meu. Ele tentou argumentar, mas eu já tinha me preparado para qualquer reação. Não parou por aí. Liguei a televisão e deixei que ele assistisse a reportagem no noticiário local. Em poucos segundos, o rosto dele estava estampado na tela, acompanhado de uma manchete reveladora: funcionário de alto escalão acusado de usar recursos da empresa para fins pessoais. O quê? Ele murmurou, perplexo. O que é isso? É o início da sua queda, Bento. Expliquei com calma. Lembra-se daquela promoção que você usou para me trair? Bem, eu também sabia sobre os desvios que você fazia. Só precisei enviar algumas provas para as pessoas certas. Ele ficou em silêncio, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Dalila, que também estava lá, tentou intervir. Bento, você disse que isso nunca seria descoberto. Ele a encarou furioso. Cala a boca, Dalila. E foi ali que percebi. A amante que ele tanto exaltava começava a perceber que estava ao lado de um homem em ruínas. Tudo estava saindo exatamente como eu planejei, mas ainda havia mais por vir. Bento parecia um animal acuado. Enquanto ele ainda tentava assimilar a reportagem que denunciava suas falcatruas, toquei no ombro dele e disse calmamente: Você realmente acreditou que podia fazer o que quisesse sem consequências? Que podia me humilhar na frente de todos e sair ileso? Ele se levantou, os olhos cheios de fúria. Você fez isso, Neide? Você arruinou minha reputação? Cruzei os braços e dei um sorriso frio. Não fui eu quem arruinou sua reputação, Bento. Você fez isso sozinho. Eu só mostrei ao mundo quem você realmente é. Dalila, que até então tentava se manter em segundo plano, aproveitou para despejar suas frustrações. Isso é um desastre. Como vamos viver agora, Bento? Você me prometeu luxo, viagens. Eu larguei tudo por você. Ele virou para ela, claramente irritado. Não começa, Dalila. Eu tenho problemas maiores do que os seus caprichos. Problemas maiores? Ela riu com desdém.
Sem dinheiro, sem carreira. Você acha que eu vou ficar aqui para limpar sua bagunça? Dalila pegou sua bolsa e saiu batendo a porta, deixando Bento parado no meio da sala, completamente derrotado. Ele olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso comigo, Neide. Eu sou seu marido. Aproximei-me dele, encarando-o com firmeza. Você foi meu marido. E um péssimo, diga-se de passagem. Agora, você é apenas um homem quebrado que terá que lidar com as consequências de suas escolhas. Ele tentou argumentar, mas não dei espaço. Já fiz as malas com suas coisas. Estão na garagem. Saia da minha casa. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, desorientado. Está, Bento. E acredite, você ainda saiu no lucro. Eu poderia ter ido muito mais longe. Ele finalmente saiu, arrastando suas malas e sua dignidade ferida. Fiquei sozinha na sala, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Não havia lágrimas, apenas o alívio de saber que eu tinha recuperado o controle da minha vida. No dia seguinte, recebi uma ligação do advogado. Tudo resolvido, Neide. O divórcio foi homologado, e Bento não tem direito a nada. Obrigada, doutor. Respondi com um sorriso de satisfação. Finalmente, o capítulo com Bento estava encerrado. Eu sabia que ainda havia muito a reconstruir, mas, pela primeira vez em anos, sentia que podia respirar livremente. Minha vida estava de volta às minhas mãos, e isso era o que realmente importava. Mas o destino ainda tinha surpresas reservadas para mim. Depois de expulsar Bento da minha vida, mergulhei de cabeça na minha liberdade recém-conquistada. Era um alívio saber que eu não precisava mais carregar o peso de um casamento tóxico. Comecei a fazer planos para reconstruir minha vida, desde pequenos detalhes da casa até a administração dos negócios que sempre foram meu orgulho. Certo dia, enquanto organizava alguns papéis no meu escritório, recebi uma ligação inesperada. Era uma antiga amiga, Sandra, que eu não via há anos. Neide, fiquei sabendo de tudo. Você foi incrível. Disse ela, com uma empolgação que me arrancou um sorriso. Contei a ela brevemente sobre os últimos acontecimentos, e Sandra não escondeu sua admiração. Sabe, eu sempre disse que você era forte, mas agora não tenho dúvidas. Você merece comemorar essa nova fase da sua vida. Inspirada por suas palavras, decidi fazer algo que há muito tempo não fazia: cuidar de mim. Comecei a frequentar aulas de dança, algo que sempre amei, mas que Bento dizia ser perda de tempo. A sensação de voltar a fazer algo que me fazia feliz era indescritível. Em uma dessas aulas, conheci Ricardo, um homem gentil e divertido que rapidamente se tornou meu parceiro de dança. Ele tinha uma energia leve, e nosso entrosamento era natural. Não demorou muito para que ele se interessasse pela minha história. Então, você basicamente colocou seu ex para correr? Ele perguntou, rindo. Foi mais ou menos isso. Respondi, com um sorriso. Ricardo tinha algo que me intrigava. Ele ouvia atentamente, sem julgamentos, e, acima de tudo, me respeitava. Passamos a conversar cada vez mais, e, com o tempo, percebi que a companhia dele preenchia um espaço que eu nem sabia que estava vazio. Enquanto isso, Bento parecia estar vivendo o oposto. As notícias sobre ele continuavam a aparecer, cada vez mais escandalosas. A última que ouvi foi que Dalila havia fugido com outro homem, deixando Bento sem dinheiro e sem apoio. Um dia, para minha surpresa, ele apareceu na porta da minha casa. Estava abatido, com uma expressão de arrependimento que parecia sincera. Neide. Eu sei que cometi muitos erros. Não tenho desculpas, mas, será que podemos conversar? Eu encarei por alguns segundos, refletindo sobre tudo que tínhamos vivido e o quanto eu tinha mudado desde então. Finalmente, respondi com firmeza. Bento, a pessoa que você procura não existe mais. A Neide que aceitaria isso morreu no dia em que você trouxe sua amante para nossa casa. Agora, por favor, vá embora. Ele tentou insistir, mas fechei a porta sem olhar para trás. Ricardo apareceu logo depois,
trazendo flores e um sorriso caloroso. Está tudo bem? Ele perguntou, notando minha expressão pensativa. Está melhor do que nunca, respondi, segura. A vida finalmente seguia o rumo que eu sempre desejei, e, dessa vez, sem carregar quem não merecia estar ao meu lado. Alguns meses se passaram, e a sensação de liberdade era inebriante. Com Ricardo ao meu lado e meu negócio prosperando mais do que nunca, eu sentia que finalmente tinha recuperado tudo que Bento havia tentado destruir, minha confiança, minha dignidade e minha paz. Ricardo se tornará uma presença constante e acolhedora na minha vida. Ele respeitava meu espaço, mas estava sempre presente quando eu precisava. Sua generosidade e leveza me lembravam o que era possível em uma relação saudável. Aos poucos, fui permitindo que ele ocupasse um lugar no meu coração, sem pressa, mas com a certeza de que estava no caminho certo. Um dia, enquanto organizava os papéis para um novo projeto no meu trabalho, me deparei com algo inesperado, um antigo caderno de anotações. Nele, eu tinha listado, anos atrás, todos os sonhos que tinha antes de casar com Bento. Alguns eram pequenos, como fazer uma viagem para a Serra Gaúcha, enquanto outros eram maiores, como abrir uma fundação para ajudar mulheres em situações difíceis, como eu mesma já estivera. Senti uma onda de determinação. Decidi que era hora de retomar esses planos. Liguei para Sandra, que agora era uma amiga constante na minha vida, e contei minha ideia. Uma fundação, Neide? Isso é incrível. Você tem todo o meu apoio. Com sua ajuda e a de outros contatos, o projeto começou a ganhar forma. Batizei a Fundação de Renascimento, porque era exatamente isso que eu sentia, uma nova chance de viver plenamente. O dia da inauguração foi emocionante. Mulheres de diferentes histórias vieram compartilhar suas experiências, e eu percebi o impacto que minha iniciativa já estava causando. Durante o evento, Ricardo se aproximou, segurando minha mão. Você sabe que isso tudo é apenas o começo, certo? Ele disse, com um sorriso. Assenti, emocionada. Sim, e é isso que torna tudo tão especial. Mais tarde, naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada de Bento. Ele dizia que estava arrependido, que a vida sem mim tinha se tornado um caos e que queria uma chance de recomeçar. Olhei para a mensagem por alguns segundos antes de apagá-la. Não sentia raiva, nem ressentimento. Apenas a certeza de que aquele capítulo da minha vida estava completamente encerrado. No dia seguinte, embarquei com Ricardo para a Serra Gaúcha. Era uma viagem simples, mas que simbolizava algo muito maior, a liberdade de viver a minha vida sem medo, sem culpas e sem amarras. Enquanto caminhávamos pelos vinhedos, ele me perguntou: se pudesse mudar alguma coisa do passado, mudaria? Sorri, olhando para o horizonte. Nada. Foi o passado que me trouxe até aqui. E, pela primeira vez em muito tempo, tive certeza de que o melhor ainda estava por vir.